Fala galera, tudo bom com vocês? Nerd Bros está no ar. Mais uma quinta-feira e nós aqui de novo. E hoje é pra falar de coisa boa, meus amigos. Hoje o programa tá pegando fogo, né, Wesley? É isso aí, galera. A gente que foi acompanhar o filme do Thunderbolts no Cine Bom Vizinho. E digamos que tá um filme muito bom. Cara, Marvel acertou pra valer. a Marvel tá de volta. Assim, é que a gente já tinha comentado em outros vídeos, a Marvel tá acertando em fazer os filmes novamente. Exatamente. E você que ainda não segue a gente no Instagram, a gente já tinha soltado uma análise sem spoiler lá do Instagram pra vocês. É claro. E aqui a gente vai destrinchar o filme pra vocês. Porque já começar com polêmica que o nome do filme não é Thunderbolts, e sim Os Novos Vingadores. Então se ainda não segue a gente lá no Instagram, segue aí, ó. E fique por dentro de tudo que a gente vai postar por lá. As prévias, lançamento, tudo. Tem de tudo lá. De tudo que é anime, que é filme, que é série, a gente tá postando lá. Então não perde, galera. Corre lá, segue a gente e já garante as notícias. E é isso. Sem mais enrolações, roda a vinheta. É isso aí, galera. A gente foi assistir a pré-estreia no Cine Bom Vizinho. Você que é de Quixadá ou região, corre pra vir pra cá também. Aqui lança filme toda semana tem uma estreia diferente. E a gente não podia perder essa grande estreia, né, Babu? Com certeza. Thunderbolts, que foi um filmaço, já tinha sido anunciado já pelo Piero alguns dias antes, Cine Bom Vizinho. E lá você encontra de tudo. Cara, agora fala sobre o filme, né? Primeiro, a teoria que eu tinha falado lá no Instagram Se concretizou. se concretizou. E a gente tinha falado aqui, né? Sim, também. Que aquele asterisco tinha alguma coisa de importância. Que até os diretores do filme falaram, né? Ó, se liguem no asterisco que vai ser revelado alguma coisa. E a gente matou a pau no Nerd Bros, aqui no Nerd Bros, aqui, lá no Instagram, que era justamente que eles não eram os Thunderbolts, e sim os Novos Vingadores. E foi concretizado. Agora falar sobre o filme. Primeiro, saiba que esse vídeo está repleto de spoiler. A gente deixou até um tempinho a mais para poder falar, destrinchar o filme, porque, né? É o tempo que vocês corriam lá pra assistir, quem não pôde ir na estreia, né? Justamente. E primeiro falar da nossa análise superficial do filme, né? Assim, análise prévia do filme. O Thunderbolts é um filme que ninguém pediu, mas que graças a Deus tem. Porque é um filme com lutas bem coreografadas. Sim. É um filme que fala de um tema delicado de uma forma Escondida. Digamos que assim, discreta. discreta e ao mesmo tempo que lhe prende no filme. Sim. É um drama muito bom. Justo. É um drama muito bom. Você, cena em cena, você percebe que tem aquele certo drama e que aquilo lhe cativa para você continuar assistindo. Exatamente. É um filme que fala sobre depressão, é um filme que fala sobre traumas do passado, é um filme que tem uma importância, de certa forma, psicológica e ao mesmo tempo tem uma importância no ramo dos blockbusters. Sim. É um filme de ação que fala sobre depressão. E assim, como o primeiro Vingadores, esse filme do Thunderbolts, ou os Novos Vingadores, ele serviu muito para apresentar os personagens. Quais são os medos, o que eles tiveram que passar para chegar ali, quais as dificuldades que eles tiveram, a transformação deles. Exatamente. A transformação deles em heróis. A transformação deles de certa forma, anti-heróis, vilões, escorrachados, aos verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis. Cara, e é surreal a forma que eles fizeram essa transição de cada personagem, porque durante todo o filme você vê o quanto eles são desastrados e não dão certo como equipe. Sim. Você começa pela primeira cena lá, que é eles dentro do laboratório. A gente tinha até um certo receio que fosse copiada a forma do Esquadrão Suicida da DC, mas não passou nem perto do formato. Não chegou nem perto daquele formato. Um negócio novo.
e ao mesmo tempo nos remete aos filmes antigos da Marvel, as fórmulas de ação. O Primeiros Vingadores, eu até disse na análise lá no Instagram que ele me fez resgatar o Primeiros Vingadores. Que você, como o Wesley disse, né, a gente conhece cada personagem, passa, o que eles passam para chegar até ali. Tem aquele certo de, como eu posso dizer, intriga entre eles. Exatamente. Diferença de objetivo, só que no fim eles se encontram com um objetivo só. Cara, e a gente falando de cada personagem, a priori não, é nítido que a Yelena Belova é a protagonista do filme. Sim, sim. E, por sinal, que protagonismo ela fez esse filme. A atriz que fez ela, interpretou ela como nunca foi interpretada. Sim, viu? Foi uma evolução da personagem, da atriz. Enfim, ficou impecável ela como protagonista. Ela, de certa forma, acabou tomando a liderança daquele grupo. Apesar do Bucky ser o principal vingador dali. O capitão. Mas a Yelena, ela tomou o protagonismo de uma forma que foi natural. Foi natural. A gente se cativou com a personagem dela. A gente se cativou com vários personagens que eles, todos eles, na verdade. O próprio Bob, né? O próprio Bob. E eu vou dizer, o Sentinela é um baita personagem. Sim, viu? Eles conseguiram acertar na introdução dele, na forma que ele lida com os problemas dele, que ele é desequilibrado, ele é maluco, e a forma que ele responde a tudo aquilo é a forma que é nos quadrinhos. E assim, ele não teve chance de mostrar, tipo, eu acho que 10% do poder dele. Não, digamos que tem 5%. Exatamente. Mas o que a gente deu pra ver do Sentinela e do Vazio é que vai ser um dos maiores poderes que existe dentro da Marvel. E a gente sabe que até agora ele é o personagem mais forte da Marvel. Sim. Porque vai vir no próximo filme que vai se tornar o maior personagem da Marvel, que é o nosso querido Franklin Richards. Que a gente sabe, né? É o cara que cria mundos, literalmente. Aí é um moleque que... não sabemos como ele vai chegar, né? Se vai ser no modo bebê ainda, recém-nascido, ou se ele já vai ter assim, um crescimento, né? Já vai ser um adolescente, ou quem sabe uma criança ali nos seus 10, 8 anos. Esperaremos pelo próximo filme. Mas o fato é que o Bob ele foi inserido de uma forma que a gente se cativou por ele. Ele não era um vilão e também não era um herói. Você tinha o desequilíbrio entre eles, entre as duas partes dele. E é justamente o que a gente vê nos quadrinhos. Essa é o brilhantismo do Bob dentro do universo da Marvel. E com certeza a gente vai ver essa mesma dualidade dentro de Vingadores Doomsday e dentro de Guerras Secretas. Sim, você tem um nível de acontecimentos com Void, quando o Void aparece, que assim, supera muita coisa. A escala de poder com a escuridão aparecendo e assim, a primeira cena que ele aparece, uma das primeiras pessoas que ele leva é aquela criancinha. Eu fiquei, na hora que ele puxa a criancinha pra escuridão, eu fiquei, não, mentira. O cara matou, passou o rodo. Entre aspas, né? Pois é, mas... Aí eu fiquei, na hora que aconteceu isso, eu fiquei até me perguntando, não, isso não aconteceu. Vão fazer alguma coisa que vai desfazer aquilo que ele fez. E foi dito e feito. Eles conseguiram entrar na cabeça do Bob, do Sentinela, e assim eles conseguiram, de certa forma, fazer o Bob, convencer o Bob a enfrentar o Vazio. E é interessante a forma que eles lidaram com isso. Porque, tipo assim, vamos fazer o comparativo. O Capitão América novo contra o Hulk vermelho. É óbvio que ele não ia conseguir. É óbvio. Foi a mesma solução, só que aqui foi bem feito, aqui não.
Capitão América foi ridículo. Ele ganhou o cara no papo, no queixo. Ah lá, discurso do Naruto. Ah lá, discurso do Naruto. E ele, é verdade, eu vou melhorar. Não. Agora o Bob não. O Bob não. O que é que eles fizeram com o Bob? O que é que a Helena fez com o Bob? Eu entendo você. Você não está sozinho. Cara, e isso é tão real, cara. Isso é tão palpável. E isso, tipo assim, era o maior medo do Bob. Dele estar sozinho, de ninguém estar com ele. De ninguém, tipo assim, apoiar ele em nada, de certa forma. Tanto que quando a Helena vai, que os outros também conseguem ir, tem aquele abraço coletivo. E o Bob se sente acolhido. Acolhido e sente que tem força suficiente para enfrentar o Void. Cara, isso daí, tipo assim, pelos traumas do Bob, pelo medo que ele tem, isso daí era o que ele precisava naquele momento. Era o que ele precisava para superar a depressão dele. Exatamente. E isso assim, foi muito bem feito. E a gente percebe que durante o restante do filme, até na cena pós-crédito, que ele não superou, ele só está trabalhando. Isso é muito real, é muito palpável. Ele mostrou que com a ajuda ele consegue. Mas ele ainda vai continuar trabalhando. Ele vai continuar trabalhando, que pode acontecer a qualquer momento de novo do Void vir. E isso é o real, isso é o palpável. Cara, ele simplesmente descartará, o cara tá curado, não. Não. Perfeito, perfeito. Quem tá por trás de tudo é mostrado nos trailers, que é justamente a Valentina. A Valentina, ela é o coração, de certa forma, dessa operação. Justamente, e ela tá nos bastidores do governo ali, tá à frente de tudo. Ela está atuando como Nick Fury dos Thunderbolts, ou dos Novos Vingadores. Tanto é que, ao final, ela que apresenta eles como Novos Vingadores. Agora, dentre os outros personagens, você tem o Guardião Vermelho, que é o alívio cômico, né, de toda a parada. É muito engraçado. Toda a fala dele, toda a aparição dele foi muito engraçado. Você tem o Agente Americano, que por sinal, ele tá muito bem. A gente já tinha conhecido ele em Falcão e o Soldado Invernal, na série. E é um baita de um personagem. Sim. É um baita de um personagem. Mostra e nesse também, filme, mais ainda. Mostra também o lado dele, que tipo assim, ele é muito família, só que infelizmente ele não pode ficar com a família dele. Porque é outro que é dodói da cabeça. É outro que tem vários problemas. E até, tipo assim, ele é muito anti-emoção. Ele mostra que é muito anti-emoção, ele só quer fazer a missão dele e pronto, ponto final, não quer mais história nenhuma. Tanto que no começo, tem as lutas lá e tudo mais, e ele queria matar todo mundo e pronto. Não queria nem conversa com ninguém. Aí você tem outra personagem que também tinha sido pouco explorada no Homem-Formiga e a Vespa, que foi a Fantasma, e agora ela ganhou um destaque maior. E que destaque! E que personagem! Agora, a nossa querida treinadora. Meu Deus do céu. Fantasma passou o rodo. Passou o rodo. Ela já vai de F logo no primeiro momento do filme. Já nessa luta inicial, ela já vai pro saco. Pra mostrar, né, que eles não estão com pena, né, de matar ninguém. Eu acredito que... E acredita, Wesley, que o antigo roteiro, antes desse finalizado, ela não morreria, ela faria uma amizade com a Fantasma, pelas histórias parecidas. A história seria totalmente diferente. O agente americano ia tomar mais soro de super soldado e ia se transformar no Hulk vermelho. Não, no Hulk vermelho não. No caso, no A Bomb. Seria o Hulk vermelho assim, né? Nesse sentido. Ele seria, tipo assim, uma variante do Hulk, só que meio que é um Hulk mais como se fosse abominável. Mas nesse caso, ainda bem que não. Porque o filme ficou muito bom, a forma que foram apresentados cada um deles foi muito bom. Agora vamos para a parte que nos interessa. Não. Tô falando uma coisa muito boa. A gente pensava que o Hulk vermelho ia estar também no Thunderbolts.
Sim, sim. Até a gente teorizou sobre isso. Sim, a gente teorizou no filme do Quando Capitão América. quando a gente falou do Capitão América, a gente teorizou que ele poderia estar. Não esteve. Mas fez sentido não estar. É, Porque mesmo que ele estivesse ali, o que é que ele ia fazer contra o Void? nada. Ele ia apanhar feito um cachorro, meu amigo. É capaz do Void Mata- rasgar ele no meio. É. Agora, dentre tudo isso que foi apresentado a nós em Os Novos Vingadores, aí você pergunta, e os Vingadores de verdade? E o resto da galera? Cadê? A primeira cena pós-crédito é uma piada. É uma piada, né? Em relação a eles já atuando como Vingadores e tal. Já a segunda cena pós-crédito é o que chama a atenção. Eles já estão como Vingadores, já estão atuando perante o governo americano, junto com a Valéria, ou junto com a Valentina. E eles estão em uma discussão porque, ao final de Capitão América, o que é que a gente falou aqui? Que ele ia formar a equipe dos Vingadores. E ele já estava com isso nos planos. E ele formou a equipe. Agora você tem duas equipes. Aí você me pergunta, e aí, o que faz com isso? Nos quadrinhos a gente tem várias equipes de heróis. Um atuando em um lado da cidade, outro atuando em outro lado da cidade e tudo mais. Você tem a equipe principal, são os Vingadores. Você tem os Defensores, que é o Luke Cage, o Demolidor, o Justiceiro, Jessica Jones. Que a gente já teorizou também que eles vão voltar a ser possivelmente a equipe, né? Exatamente. E a gente tem também os Vingadores da Costa Oeste. O que é muito provável, teoria minha, que essa equipe se torne os Vingadores da Costa Oeste. Aí, o que vai acontecer em Vingadores Doomsday? Com tudo isso que a gente apurou, o fato é que o Thunderbolts é o último filme da fase 5 da Marvel. Sim. Encerrou ali. Tanto é que passa 14 meses na cena pós-crédito. 14 meses depois. Ou seja, encerrou uma fase e vai começar outra após o pós-crédito. Já vai ser do Doomsday e as outras aparições, né? Que vai ter o do Quarteto Fantástico. O final da cena pós-crédito de Thunderbolts é justamente eles no quartel-general deles, no escritório deles ali, tendo uma notícia que está entrando uma espaçonave e atente ao detalhe, uma espaçonave interdimensional. E isso no cinema foi de arrepiar. Quando falou interdimensional, meu Deus, o que é que vai acontecer? E eles pedem para ver a imagem, né, do satélite. O satélite mostra a nave entrando na atmosfera. Quando vai virando, tem um 4. O Quarteto Fantástico, o símbolo do Quarteto Fantástico. Ou seja, o Quarteto Fantástico, 14 meses depois, chega ao universo 66. A Terra do universo 66. Ah, isso... Louco. Isso abre um leque de possibilidades. Por quê? A gente sabe que no filme do Quarteto Fantástico eles vão enfrentar vilões que são imensuráveis, né? Você tem a Surfista Prateado para anunciar o Galactus. O Galactus vindo logo depois. E o principal, Victor Von Doom. Cara, me diga uma coisa, em que momento ele vai entrar nessa briga? Pois é, cara. Assim, assim que apareceu a nave, tanto trouxe um leque de opções, como também um leque de dúvidas. Aí vem aquela dúvida, a nave tá vindo antes deles lutarem com Galactus ou depois? Eles estão fugindo? Por que eles estão fugindo? Ou será que foi ali, por essa viagem, que eles ganharam os poderes? Eu imaginei uma coisa. Possivelmente eles estão fugindo porque a sua Storm está grávida. Justamente. E eles estão enfrentando o Victor e o Victor vai acabar seguindo eles. Eles querem... O Victor
tá em busca, né? Eu acho que ele já nasceu, o Franklin. Minha teoria. Eu acho que o Franklin já nasceu. O Victor Von Doom tem conhecimento dos poderes dele e vai atrás de absorver. Pois E é. eles vão fugir por conta de todo esse caos. E vão buscar ajuda. E vão chegar a lá o Hulk chega em Guerra Infinita. O Doutor Destino está vindo. E a Terra está perdida. Minha teoria é essa. Aí, Babu, com isso, com essa vinda, ou o Franklin já tem nascido ou não, fica a dúvida também. Será que o Wish, Doutor Fantástico, ele já tinha ouvido falar dos Vingadores na Terra 616? Eu acho que não. Porque se ele está buscando refúgio, para onde ele iria? Ia procurar pessoas fortes Sim. que pudessem defender ele. E eles tinham, eu acho que ele tinha uma noção pela leitura cósmica que existe um universo que conseguiu escapar. Enfim, são teorias que a gente pode levantar. Mas pelo que a gente entende dessa fuga, o intercurso, o choque dos dois universos não é entre o deles e o meu meia. Porque eles estão fugindo. Eu acredito que o universo deles já esteja destruído. Cara, e vai ser devastador o Quarteto Fantástico, então. Sim. Mas muito louco. Muito louco. E com isso, o que é que a gente tem pro futuro da Marvel? O próximo filme agora da Marvel, Quarteto Fantástico. Já agora em julho. Em julho, além de Quarteto Fantástico, vamos ter também o Superman. Ou seja, o mês de julho e fora outros lançamentos aí pesados. Mas o grande foco é o Quarteto Fantástico. Por quê? Porque Thunderbolts dá um gancho direto para o Quarteto Fantástico. Aquela cena é dentro de Quarteto Fantástico. E como eu avisei, ia ser uma das cenas mais importantes dos últimos tempos da Marvel. E talvez até de cinema. E cara, aí saber se aquela cena foi no começo ou no fim. Mas aquela cena é do filme. É do filme. E o pior é que tinha que ter essa importância, essa cena essa cena pós-crédito de importância, porque a Marvel ela foi totalmente refeita. O destino da Marvel foi totalmente refeito por conta do que aconteceu com o outro que seria o vilão da Marvel. Seria o Kang. Porque o Jonathan Majors, ele foi preso e foi afastado do seu papel. Felizmente. Porque o que está sendo feito agora é bem maior do que seria. E digo mais, vai acontecer bem mais mudanças. Sim. E esse acontecimento pós-Doomsday vai mudar tudo na Marvel. Tudo. De cada um dos super-heróis que existe dentro da Marvel vai mudar com o Doomsday. E agora nos leva a outro destino, outro caminho. A gente tinha levantado uma teoria aqui quando a gente falou sobre o anúncio da Marvel. A gente tinha levantado uma teoria que o Victor Von Doom ele ia atrás do Loki, porque o Loki, de certa forma, é a representação do tempo e também do Beyonder, né? Sim. De certa forma. Ele seria o ser mais poderoso. Ele que estaria ao centro de tudo. Só que, com os últimos acontecimentos, você tem dois nomes aí a mais para ele ir à busca desse grande potencial de poder, que é o Franklin Richards, já nascido, e o Voight. Vocês têm noção aí do caminho que após Thunderbolts, que pode ser seguido? E o fato é que todos três estão no mesmo universo. Ou vão estar. Meu Deus, cara, é que nem o Thanos buscando as joias do poder, as joias do infinito. Ele vai buscar um por um e se tornar mais forte a cada dia que passa. Vai ser louco, muito louco isso. E vai atingir o seu ápice do poder para em guerras secretas acontecer algo, eles tentarem fazer algo. Mas é isso. São teorias que a gente trouxe para vocês aqui.
com o resultado final, né? De Thunderbolts. E nota? Cara, vou de 9. 9. Pra mim, assim, foi um filme que teve lutas boas, mas não teve tantas lutas. Teve as lutas do começo, tá? As lutas quando eles estavam fugindo tanto do laboratório, com a prisão lá de certa forma, quanto as lutas que teve da limousine também, enquanto eles estavam fugindo. E depois pronto, não teve muita luta até chegar a parte que eles estão na mente do Void. Então, do Void e do Bob, né? Aí teve uma certa luta mental, que não era física ali, de certa forma não era física, mas foi pouca luta, mas muito bem feitas. Muito bem feitas. Eu vou no 9 também. 9 também. Como eu disse, é o filme que ninguém pediu, mas graças a Deus que veio. Parabéns, Marvel. A Marvel está de volta. Próximos lançamentos, né? A gente tem aí Quarteto Fantástico, a gente tem as séries, vai ter Coração de Ferro, vai ter algumas outras séries, né? A segunda temporada de Demolidor, que também acontece agora antes do Doomsday, a segunda temporada de Demolidor. A gente vai ter Homem-Aranha 4 entre Doomsday e Guerras Secretas. E já vazou o roteiro falando que vai acontecer durante o Doomsday, Homem-Aranha 4. A lá Homem-Formiga. Você lembra? Lembro. No meio da luta. Ele tá rolando e ele tá lá. Tanto que quando foi atrás dele não encontraram. Exatamente. Vai ser bem parecido com o que aconteceu em Doomsday. E é isso, galera. Aqui a gente vai encerrando. Agradecer mais uma vez a galera do Pinheiro, do Cine Bom Vizinho, nosso parceiro Peron. Um abraço também pro Riquelme e pro Matheus lá, que sempre atende a gente muito bem. Nossos parceiros, obrigadão aí, meus amigos. E sempre ajudando a gente, né? A gente nos roteiros e tudo, indicando as coisas. E no finalzinho lá, eles sempre dão uma dica do que falar. Exatamente. É isso. Manda um abraço especial também para a nossa querida Marcela. E aqui a gente se despede, né? É isso aí. Galerinha, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, viu? Acompanhe tudo que a gente posta lá. A gente solta muito material legal e deixa vocês informados. E é isso. Valeu, galera. Beijo para quem quiser. Falou!